Bom dia a todos, Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje a gente vai continuar dando início da leitura da Bíblia no livro de Levítico, capítulo 16, onde vai falar sobre o dia do grande perdão. Abra sua Bíblia e nos acompanhe. Javé falou a Moisés depois da morte dos dois filhos de Arão que morreram por se aproximarem de Javé. Javé disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que nunca entre no santuário além do véu, diante da placa de ouro que está sobre a arca. Ele poderá morrer, porque eu apareço numa nuvem sobre a placa da arca. Arão entrará no santuário com um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um cordeiro para o holocausto. Vestirá uma túnica de linho sagrada, se cobrirá com calções de linho, amarrará a cintura com um cinto de linho e usará um turbante de linho. São vestes sagradas, e ele as vestirá depois de tomar banho. Receberá da comunidade dos filhos de Israel 2 bodes para o sacrifício pelo pecado, e um cordeiro para o holocausto. Depois de oferecer o bezerro como sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter feito a expiação por si mesmo e pela sua família, Arão pegará os 2 bodes e os apresentará diante de Javé na entrada da tenda da reunião. Tirará a sorte sobre os 2 bodes, um será de Javé e outro de Azazel. Pegará o que foi sorteado para Javé e oferecerá como sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode que foi sorteado para Azazel, será colocado vivo diante de Javé, para fazer a expiação, e depois será mandado para Azazel no deserto. Arão oferecerá o bezerro do sacrifício pelo seu próprio pecado. Em seguida fará o rito de expiação por si mesmo e por sua família, e imolará o bezerro. Então encherá um incensório com brasas tiradas do altar diante de Javé e pegará 2 punhados de incenso aromático em pó. Levará tudo para trás do véu e colocará o incenso sobre o fogo diante de Javé, numa nuvem de incenso. Uma nuvem de incenso cobrirá a placa que está sobre o documento da aliança. Assim ele não morrerá. Depois pegará sangue do bezerro e aspergirá com o dedo o lado oriental da placa. Depois, diante da placa, fará com o dedo 7 aspersões de sangue. A seguir, imolará o bode do sacrifício pelo pecado do povo e levará o sangue para trás do véu. Com esse sangue fará o mesmo que fez com o sangue do bezerro, aspergindo sobre a placa e diante dela. Fará desse modo o rito de expiação pelo santuário, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas transgressões e por todos os pecados deles. Fará o mesmo com a tenda da reunião estabelecida entre eles no meio de suas impurezas. Enquanto Arão estiver fazendo a expiação por si próprio, por sua família e por toda a comunidade de Israel, ninguém deverá estar na tenda da reunião, desde que ele entrar até sair. Depois ele sairá, irá até o altar que está diante de Javé, e fará expiação. Pegará sangue do bezerro e do bode e ungirá com ele os cantos dos altares. Com o mesmo sangue fará com o dedo 7 aspersões sobre o altar. Desse modo purificará o altar, separando-os das impurezas dos filhos de Israel. Depois de fazer a expiação do santuário, da tenda da reunião e do altar, Arão mandará trazer o bode vivo, colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as culpas, transgressões e pecados dos filhos de Israel. Depois de colocar tudo sobre a cabeça do bode, mandará o animal para o deserto, conduzido por um homem para isso preparado. Assim, o bode levará sobre si para uma região deserta todas as culpas deles. Quando tiver soltado o bode no deserto, Arão entrará na tenda da reunião, tirará as roupas de linho
que havia posto para entrar no santuário e as deixará ali. Tomará banho no lugar santo e vestirá suas próprias roupas. Tornará a sair e oferecerá o holocausto, dando o seu como o do povo. Fará a expiação por si próprio e pelo povo, e deixará queimar sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. O encarregado de levar o bode a Azazel deverá lavar as roupas e tomar banho. Depois disso poderá entrar no acampamento. O bezerro e o bode oferecido em sacrifício pelo pecado, e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento, onde se queimarão a pele, a carne e os intestinos. Quem os queimar deverá lavar as próprias roupas e tomar banho. Depois poderá entrar no acampamento. Isso é uma lei perpétua para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês farão jejum. Nem o cidadão, nem o imigrante que mora entre vocês farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feita a expiação por vocês, a fim de purificá-los. Aí então, diante de Javé, vocês ficarão puros de todos os pecados. Será para vocês um sábado de repouso absoluto, e vocês farão penitência, é uma lei perpétua. O sacerdote que recebeu a unção e sucedeu a seu pai no exercício do sacerdócio, realizará a expiação. Ele se vestirá com as vestes sagradas de linho e fará expiação pelo santuário, pela tenda da reunião e pelo altar. Fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da comunidade. Será uma lei perpétua para você. Uma vez por ano será feita a expiação por todos os pecados dos filhos de Israel. E tudo foi feito conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Levítico capítulo 17. A lei de santidade. O sangue é sagrado. Javé falou a Moisés: diga a Arão, aos filhos dele e aos filhos de Israel: assim ordena Javé: todo filho de Israel que imolar um boi, um cordeiro ou uma cabra no acampamento ou fora dele, e não os levar à entrada da tenda da reunião para oferecê-los a Javé, diante da sua morada, será réu de sangue, derramou sangue e será excluído do seu povo. Desse modo, os filhos de Israel levarão ao sacerdote as vítimas que matarem no campo, e as oferecerão a Javé como sacrifício de comunhão na entrada da tenda da reunião. O sacerdote derramará o sangue sobre o altar de Javé, que se encontra na entrada da tenda da reunião, e queimará a gordura como perfume de suave odor para Javé. Não oferecerão mais sacrifícios a deuses falsos, com os quais se prostitui. Essa é uma lei perpétua para os filhos de Israel e seus descendentes. Diga-lhes também: todo homem, seja filho de Israel, seja imigrante que reside no meio de vocês, que oferecer um holocausto ou sacrifício e não os levar à entrada da tenda da reunião para oferecê-los a Javé, será excluído do seu povo. Todo homem, seja filho de Israel, seja imigrante que reside no meio de vocês, que comer qualquer espécie de sangue, eu me voltarei contra ele e o exterminarei do meio de seu povo. Porque o sangue é a vida da carne, e esse sangue eu lhes dou para fazer o rito de expiação sobre o altar pela vida de vocês, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. É por esse motivo que eu disse aos filhos de Israel: nem vocês, nem o imigrante que reside no meio de vocês comerão sangue. Todo filho de Israel ou imigrante que reside no meio de vocês, que caçar o animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar o sangue do animal ou da ave
e cobri-lo com terra. O sangue é a vida de todo ser vivo. Foi por isso que eu disse aos filhos de Israel: não comam o sangue de nenhuma espécie de ser vivo, pois o sangue é a vida de todo ser vivo, e quem o comer será exterminado. Toda pessoa, cidadão ou imigrante que comer um animal morto ou dilacerado por uma fera, deverá lavar as próprias roupas e tomar banho. Ficará impuro até a tarde, depois ficará puro. Se não lavar as roupas e não tomar banho, carregará o peso da sua culpa. Levítico capítulo 18. Uniões proibidas. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: eu sou Javé, o Deus de vocês. Não se comportem como na terra do Egito, onde vocês habitaram, nem como costumam se comportar na terra de Canaã. Para onde eu estou levando vocês, não sigo os estatutos deles, mas pratique minhas normas e guarde minhas leis, deixando-se guiar por elas. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Guarde meus estatutos e minhas normas, que dão vida a quem os cumpre. Eu sou Javé. Ninguém de vocês se aproximará de uma parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou Javé. Não tenha relações sexuais com a sua mãe. Ela é de seu pai e é sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a concubina de seu pai, pois ela pertence ao seu pai. Não tenha relações sexuais com sua irmã, seja por parte de pai, seja de mãe nascida em casa ou fora dela. Não tenha relações sexuais com suas netas, pois elas são sua própria carne. Não tenha relações sexuais com a filha da concubina de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia paterna, pois ela é do sangue de seu pai. Não tenha relações sexuais com sua tia materna, pois ela é do sangue de sua mãe. Não ofenda o seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora, pois ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações sexuais com sua cunhada, pois ela pertence ao seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e com a filha dela e nem com a neta dela. São parentes e isso seria uma infâmia. Não case com uma mulher e com a irmã dela, criando rivalidades ao ter relações sexuais também com ela enquanto a outra vive. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante a menstruação. Não se deite com a mulher de alguém do seu povo, você ficaria impuro. Não sacrifique um filho seu a Moloque, profanando o nome do seu Deus. Eu sou Javé. Não se deite com um homem como se fosse com mulher, é uma abominação. Não se deite com animal, pois você ficará impuro. A mulher não se entregará a um animal para ter relações sexuais com ele, pois seria uma depravação. Não se torne impuros com nenhuma dessas coisas, pois assim fazem as nações que eu vou expulsar da frente de vocês. A terra está impura. Vou pedir contas a ela, e ela vomitará seus próprios habitantes. Quanto a vocês, guarde meus estatutos e normas, e não cometam nenhuma dessas abominações, nem o cidadão, nem o imigrante que reside entre vocês. Porque todas essas abominações foram cometidas pelos habitantes que habitaram nesta terra antes de vocês, e a terra ficou impura. Se vocês tornarem impura esta terra, será que ela não os irá vomitar como vomitou as nações que habitaram nela antes de vocês?
porque todo aquele que cometer uma dessas abominações será excluído do seu povo. Portanto, respeite minhas proibições, não seguindo nenhuma dessas práticas abomináveis que eram feitas antes de vocês chegarem. Não se tornem impuros com elas. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Levítico capítulo 19. Um povo santo como o seu Deus. Javé falou a Moisés: diga a toda a comunidade dos filhos de Israel: sejam santos, porque eu, Javé, o Deus de vocês, sou santo. Cada um de vocês respeite sua mãe e seu pai. Guarde os meus sábados, eu sou Javé, o Deus de vocês. Não recorram ao ídolos, nem façam deuses de metal derretido. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Quando oferecerem sacrifício de comunhão a Javé, façam de tal modo que sejam aceitos. A vítima será comida no mesmo dia do sacrifício ou no dia seguinte. O que sobrar será queimado no terceiro dia. Aquilo que for comido no terceiro dia será considerado comida estragada e não será aceito. Quem comer carregará o peso de sua culpa, porque profanou a santidade de Javé. Será então eliminado do seu povo. Quando vocês fizerem a colheita da lavoura nos seus terrenos, não colham até o limite do campo. Não volte para colher o trigo que ficou para trás, nem as uvas que ficaram no pé. Também não recolham as uvas caídas no chão. Deixem tudo isso para o pobre e o imigrante. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Ninguém de vocês roube e nem use de falsidade, e não engane ninguém do seu povo. Não jure falsamente pelo meu nome, porque vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou Jeová. Não oprima o seu próximo, nem o explore, e que o salário do operário não fique com você até o dia seguinte. Não amaldiçoe o mundo, nem coloque obstáculo diante do cego. Tema o seu Deus, eu sou Javé. Não amaldiçoe o mudo, e nem coloque obstáculo diante do cego. Não cometa injustiça no julgamento. Não seja parcial para favorecer o pobre ou para agradar o rico. Julgue com justiça. Os seus concidadãos. Não espalhe boatos, nem levante falso testemunho contra a vida do seu próximo. Eu sou Javé. Não guarde ódio contra seu irmão. Repreenda abertamente o seu concidadão, e assim você não carregará o pecado dele. Não seja vingativo e nem guarde rancor contra o seu concidadão. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou Javé. Observe os meus estatutos. Não embaralhe no seu rebanho dois animais de espécie diferente. Não embaralhe no seu rebanho dois animais de espécie diferente. Não semeie no seu campo duas espécies diferentes de semente. Não use roupa de duas espécies de tecido. O homem que se unir a uma mulher que é escrava, concubina de outro homem, sem que ela tenha sido resgatada, nem alforreada, pagará uma multa. Eles não serão mortos, pois a mulher não era livre. Oferecerá Javé na entrada da tenda da reunião um cordeiro com sacrifício de reparação. Com o cordeiro do sacrifício de reparação, o sacerdote fará sobre o homem o rito de sacrifício pelo pecado diante de Javé, e o pecado dele será perdoado. Quando vocês tiverem entrado na terra e tiverem plantado árvores frutíferas, considere os frutos como incircuncisos. Durante 3 anos vocês o considerem como coisa incircuncisa, e não os comam. No 4º ano, todos os frutos serão consagrados a Javé como dom festivo. E no 5º ano, vocês poderão comer os frutos dessas árvores. Desse modo, elas continuarão a dar frutos para vocês. Eu sou Javé, o Deus de vocês.
Não comam nada com sangue. Não pratique adivinhações e nem magia. Não cortem as pontas dos cabelos em redondo e não aparem a barba. Não façam isenções no corpo por algum morto e nem faça tatuagens. Eu sou Javé. Não profane a sua filha, fazendo com que ela se prostitua. Que o país não seja prostituído, nem se torne depravado. Guarde os meus sábados e respeite o meu santuário. Eu sou Javé. Não se dirija aos necromantes e nem consulte adivinhos, porque eles tornariam vocês impuros. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Levante-se diante de uma pessoa de cabelos brancos e honre o ancião. Tema o seu Deus. Eu sou Jeová. Quando um imigrante habitar com vocês no país, não oprimam. O imigrante será para vocês um concidadão. Você o amará como a si mesmo, porque vocês foram imigrantes na terra do Egito. Eu sou o Deus de vocês. Não cometo injustiça no julgamento, e nem cometo injustiça no peso e nas medidas. Tenham balanças, pesos e medidas exatas. Eu sou Javé, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Observem todos os meus estatutos e normas, praticando-os. Eu sou Jeová. Amém, pessoal? Nós voltamos nos próximos capítulos.